Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo na nossa live de hoje, né? Hoje nós estaremos falando sobre as questões da metafísica e da física. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter um convidado muito especial aqui hoje, Frederico Primer, físico e com mestrado em física quântica. Então, hoje vai ser um tema bastante interessante, muito instigante, né? E a gente eu espero que todos possam aproveitar aí esse momento, esse tempo. Então, antes da gente começar, eu queria cumprimentar todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, todas as pessoas aí que estão nos seguindo, né, no nosso canal aqui, que têm acompanhado as nossas lives. Eu fico muito feliz, muito satisfeito que as pessoas estejam apreciando aí os temas, né, que a gente está abordando, e mais ainda que os assuntos aqui estão fazendo a diferença nas vidas das pessoas e as pessoas cada vez mais aproveitando desse momento e realmente realizando transformações positivas nas suas vidas, né? Como tem sido, a gente tem recebido aí várias questões aí, várias coisas importantes. O nosso convidado aí acabou de chegar, Frederico. Eu já vou chamar ele aqui para a gente começar e ter uma maior produtividade possível na nossa live de hoje, tá, pessoal? Então eu vou convidá-lo aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Não estou conseguindo aqui fazer o convite. Frederico, eu queria te pedir, cara, para você solicitar a entrada aí, porque eu não estou conseguindo te convidar. Acha o nome dele, clica em cima. Mas eu estou clicando, não tá... Aí aparece aqui convidar, mas não aciona. Frederico, eu peço que você solicite a entrada na live, por favor, porque eu não estou conseguindo fazer o convite por aqui. Se você puder me ajudar aí. Eu já pedi aqui, vamos ver se ele entra. Vamos ver se ele entra aqui, eu já pedi para entrar. Boa noite a todos, estamos aqui aguardando a entrada do Frederico, né, pessoal? Bom, enquanto ele não entra, né, deixa eu ver aqui se... Ver se a gente consegue adicionar agora. Então, o nosso tema hoje aqui, que é a questão da metafísica versus a física, né? Então isso é importante porque até pouco tempo atrás a gente tinha aí uma grande concentração de conhecimentos científicos envolvendo aí a questão da matéria, da mecânica, as questões da física e as questões aí materiais, né, da matéria propriamente dita. E do outro a gente tinha as questões metafísicas, terreno aí dos dogmas religiosos de algumas ordens iniciáticas, né, nas quais
essa parte espiritual é que era cuidada, né, desenvolvida. E agora, com o advento aí das questões da mecânica quântica, a gente tem aí um link agora entre as questões da metafísica e da física e a questão da mecânica quântica aí fazendo o link, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente conectar. Vamos ver se agora a gente consegue fazer a conexão. Aí, ele tá. Opa, boa noite, Frederico, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live de hoje. Então estamos aí com os nossos seguidores aí todos presentes, né? Então, Frederico, inicialmente é muito bom, prazer tê-lo aqui com a gente, viu, uma satisfação muito grande. Eu fico muito grato aí por você ter atendido o nosso convite. E antes da gente começar, eu queria lhe pedir que você colocasse aí a sua visão, né? A sua opinião, como que você percebe aí essa questão do ativismo quântico, que principalmente surgiu e tomou força depois do trabalho do professor Amit Goswami, né? Aí eu deixo a palavra contigo aí para a gente ouvir também, porque eu quero aprender um pouquinho com você aí. Seja bem-vindo. Gratidão, muito obrigado pelo convite, poder aqui estar compartilhando sobre esses temas aqui que muito me interessam. Realmente é minha área de atuação, minha missão de vida estar falando sobre isso. Então, pessoal, só para vocês conectar, eu sou físico de formação, mestrado na parte da física quântica, e optei também por esse caminho, igual na linha do professor Eric, de buscar uma ponte da física quântica com a espiritualidade, em prol da cura do ser, do autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas, para que a gente possa realmente ajudar mais pessoas a dar esse salto quântico. E o movimento do Amit Goswami, né, o ativismo quântico, realmente ele trouxe um novo paradigma. O Amit fala muito desse que ele chama do paradigma quântico em oposição ao paradigma do materialismo científico, porque ele traz muita clareza disso, de que a nossa ciência que existia até então e hoje ela tem aos poucos se transformada, ela está num paradigma de consciência. Ou seja, a maioria dos cientistas estão ainda nesse paradigma do materialismo científico. E aí ele propõe um novo paradigma, o paradigma quântico, onde surge uma nova ciência quântica, e nessa nova ciência é possível a gente encontrar uma unidade entre ciência, espiritualidade, consciência e matéria. Então, o ativismo quântico ele traz muito essa visão, sabe? Esse novo paradigma que realmente eu acredito que é nessa direção que a gente está indo, sabe? E que é a chave, é uma mudança de paradigmas, assim, é a chave mesmo para ter um avanço maior na nossa sociedade, na nossa cultura. E toda essa visão do ativismo quântico, com certeza, ela é uma chave para a transformação da nossa sociedade a partir da mudança de consciência. Que é isso que o Amit fala, né? Consciência é a base de toda existência e pela nossa mudança de consciência é possível mudar, transformar o mundo, né? O ativismo quântico traz muito essa ideia, né? Da mudança interna, gerando mudanças na nossa sociedade, de termos uma nova sociedade que utiliza desse paradigma quântico. Então, admiro, gosto muito dessa ideia. Ele realmente tem trazido uma nova visão para a ciência, uma nova visão para a espiritualidade, uma ponte entre esses dois mundos e abrindo o caminho realmente para muitas transformações na nossa sociedade. Então é muito interessante mesmo. Muito bom. Então, Frederico, a gente observa, principalmente eu que tenho trabalhado aí, tenho contato com muitos terapeutas, pessoal que milita nessa área das terapias energéticas, né? Que aí você tem o Reiki, você tem aí a apometria quântica, você tem a constelação sistêmica e familiar, você tem o Magnify Healing, tem a própria TQA, tem o Theta Healing, tem o Barra de Axis, né? Uma miríade, um conjunto muito grande de terapias. E o fato é que hoje essas pessoas, esses profissionais que trabalham nessas áreas, né?
às vezes eles percebem o resultado tal e trabalham dentro daquele universo ali, e às vezes eles não percebem que todas essas terapias, essas abordagens estão interligadas por um princípio maior, que seria o princípio da quântica, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre essa questão aí, como que você enxerga essa questão de todas essas terapias, todas essas abordagens, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, estão sendo ignoradas pela academia, né? Mas que hoje estão entrando nos próprios tribunais e o próprio Ministério da Saúde validando aí os terapeutas, né, como profissionais e tal. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão aí. Ótimo, ótima pergunta. Realmente, esse é um tema muito interessante, né? Porque vamos partir desse princípio, gente. Existem várias ferramentas diferentes que servem para um processo interno de transformação, que utilizam, ajudam na cura emocional, energética e, consequentemente, reverberando no físico. E, às vezes, técnicas que não conversam entre si, de origem totalmente diferente, de diversos lugares do mundo. Tem técnicas mais novas, técnicas mais antigas. E o fato é, tipo, elas funcionam, elas dão resultado, quem aplica vê que funciona, então, pela experiência, a gente vê que funciona. Mas, tipo, o que está em comum entre elas? O que é em comum entre tudo elas? Por que isso tudo funciona? Isso que é uma questão interessante, que é o que leva realmente a gente para o campo do estudo, o campo da ciência, né? Até a questão da fé, né? Por que a oração funciona? Por que as mais diversas religiões, aquilo traz um bem-estar para a pessoa, aquilo muda a vida. O que está em comum entre tudo isso? Eu vejo muito que a quântica é a chave para a gente encontrar isso, entender a ciência que está por trás de tudo isso, que conecta todas elas e explica o funcionamento delas. Então, eu vejo hoje muito claro que tem uma conexão entre tudo isso, que é como se houvesse um princípio em comum, leis universais, que estão ali por trás de todas as terapias, e cada uma é uma forma diferente de você atuar naquelas leis e mudar, gerar uma mudança no ser e, consequentemente, um processo de cura. Então, hoje eu vejo também que essa assim, acho que dos grandes trunfos assim da quântica e da evolução desse campo de estudo e pesquisa vai ser isso, de a gente entender por que essas diversas técnicas funcionam, o que há em comum entre elas, o que explica o funcionamento delas. Isso até vai ser uma base cada vez maior para a validação científica dessas técnicas, porque a ciência ela não está preocupada também só com os resultados. Ela fica sempre aquele questionamento da explicação de por que aquilo funciona. E essa técnica a gente vê na prática, mas pelo paradigma do materialismo científico, não tem explicação de uma energia atuar. Não tem explicação de você colocar a mão em cima de uma pessoa e não ter nenhuma transferência de matéria, de energia ali, aquilo gerar uma mudança na pessoa. Por aquele materialismo que não acredita que exista uma energia, algo além da matéria, não tem explicação para isso. Aí isso já bloqueia até as mentes dos cientistas de pesquisar. E hoje eu vejo o seguinte, né? Eu vejo o seguinte, que pela quântica mostra que existem outras dimensões além do físico, que estão conectadas, todas conectadas. Então, que a realidade não é só esse plano físico. Então, existem outras dimensões além dessa realidade. E existem campos energéticos, campos quânticos, multidimensionais, que formam toda a existência. Então, todos nós somos formados por esses campos. Alguns desses campos são físicos e, portanto, detectados aqui pelos nossos equipamentos, pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos. E outros campos são extrafísicos, né, ou metafísicos. E que essas terapias atuam interferindo nesses campos. E ao gerar uma mudança nesses campos, isso gera toda uma mudança no nosso estado de consciência, no estado de ser, na configuração, na programação. Isso vai reverberando, gerando diversos efeitos, né? Depois aquilo manifesta no corpo, manifesta na mente, no emocional, e gera toda essa mudança que as terapias funcionam. Então, hoje o que eu percebo muito é isso. A existência desses campos quânticos é o que é em comum entre todas elas. E por meio de energias, de comandos, é possível a gente gerar mudanças nesses campos e, consequentemente, um processo de cura,
é uma mudança de consciência, de mentalidade. Então, hoje eu enxergo nessa linha e realmente esse eu acho que é um dos grandes, um campo muito promissor, assim, que vai abrir a confiança, expandir a consciência mesmo para muitas pessoas. Ok. Frederico, uma outra coisa, quando a gente olha, por exemplo, alguns autores, você pega lá o Napoleon Hill, que escreveu A Lei do Triunfo, você pega o Joel Goldsmith, que escreveu A Arte de Curar pelo Espírito, foi um grande curador, né, da primeira metade do século XX, você pega lá o Joseph Murphy, que escreveu O Poder do Pensamento Positivo, aí você pega, agora recentemente, Máximo Citro, pega o David Hawkes, que escreveu sobre a Poder versus Força, né? Aí você vai nos pronunciamentos do mestre, né? Lá atrás, na época que ele fazia as preleções dele, com relação à questão do reino, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que ele estava se referindo ao amor, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, dentro de tudo isso, como que você vê essa questão da elevação da frequência vibracional da pessoa, saindo da frequência de baixa calibração, daqueles sentimentos ruins e indo para o amor, para a gratidão, para a alegria? Como que você vê essa mudança e que impacto que você entende que tem na vida da pessoa e no ambiente ao seu redor? Fantástica pergunta. Eu acho que a resposta a essa pergunta realmente vale ouro e acho que realmente assim, as perguntas mais poderosas mesmo. E cada um reflita sobre isso, né? O que impacto que você elevar sua frequência vibracional tem na sua vida e em todas as áreas da sua vida? Realmente, de responder essa pergunta, acho que é um grande despertar de consciência. Porque tudo que eu já estudei sobre a quântica, sobre a espiritualidade, eu vejo que tudo isso converge nessa mesma direção. A importância de você elevar a frequência vibracional. Todos esses ensinamentos, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de oração, de meditação, quando a gente fala de perdão, e você entende o que é em comum entre essas coisas, que parece às vezes não ter nada a ver, tá? Todas apontam nessa mesma direção, de elevar a frequência vibracional. Tudo isso serve para elevar a frequência vibracional. Então, né, o que acontece? Nós somos formados de campos quânticos de energia e informação e em diversas dimensões. O nosso campo o físico, né, ele é um campo de energia e informação também, mas a gente tem também outros corpos, né, que aí entra a mente, o emocional, o espiritual, tudo são outros corpos. E todos esses campos, eles estão o tempo todo emitindo energia na forma de vibrações. E essas vibrações, cada uma são emitidas aí numa frequência. E toda essa energia que você emana, aí gera um processo de cocriação com o universo. Então, essas energias que você emana, essa frequência que você está emanando, gera todo um processo de cocriação e você tende a atrair na sua realidade aquela mesma frequência. E isso tanto acontece assim, tipo, na sua realidade fora como na realidade interna. Então, digamos que você também está cocriando o que está acontecendo aqui no seu próprio sistema, no seu corpo, de acordo com essas frequências. E aí o que acontece? Basicamente, você atrai e você cocria elementos que são na mesma frequência que você está vibrando. Então, o tempo todo você está atraindo, cocriando coisas na mesma frequência que você está vibrando, que você está emanando. Então, pensamentos de frequência elevada, pensamentos positivos, sentimentos positivos, emoções positivas, sempre vão estar criando realidades naquela mesma frequência. E aí, nessas realidades, numa mesma frequência, por exemplo, na frequência mais baixa, você está cocriando problemas, dificuldades, falta de prosperidade, doenças, né, problema emocional, sofrimento. Tudo isso é cocriado se você está numa frequência mais baixa. E você vai gerando diversas formas de sofrimento. Por outro lado, quando você está na frequência elevada, você tende a cocriar exatamente realidades de frequência positiva. Então, se você está vibrando no amor, na alegria, com pensamentos positivos, frequência elevada, sentimentos de gratidão, aí você vai tender a atrair o quê? Bons relacionamentos, saúde, bem-estar, paz interior, equilíbrio. Então, aí na frequência elevada, basicamente, tanto você se sente bem, sai de estados de sofrimento, então tem esse efeito,
você sai de estado de sofrimento, entra em estado de felicidade, que isso é basicamente a busca universal de todos os seres, né? Todos sejam felizes, né? Que todo mundo está buscando sair do sofrimento. Então, a elevação da frequência vibracional é chave para sair desse sofrimento. E, por outro lado, é chave para você co-criar prosperidade, atrair resultados positivos, ter uma performance melhor, prosperar na sua vida. Então, tanto no interno como no externo, a elevação da frequência vibracional é chave para você alcançar isso. E isso nos leva até a máxima do que Jesus falava, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais será vos dado por acréscimo. Então, eu vejo exatamente isso. Essa elevação da frequência é isso, é buscar o reino dos céus. E aí o resto tudo tende a vir como consequência. Muito bom, excelente. Frederico, outra coisa que também tem a ver com o tema que nós estamos falando aqui agora, né? É com relação aos ambientes, né? Porque é lógico que a pessoa que busca uma evolução, ela busca levar a sua vibração, geralmente a primeira coisa que acontece, ela já entra em choque com o ambiente dela, e geralmente a primeira coisa é ser criticada, tal, e passa por toda aquela dificuldade. Inclusive hoje tive alguns partilhantes, coincidentemente, a gente ia fazer essa live e as pessoas me trouxeram exatamente esse problema, que é o conflito da pessoa querer mudar para poder influenciar, porque ela quer se mudar para influenciar o ambiente, e aí encontra toda essa sorte de barreira, tal, esse tipo de dificuldades, que acaba sendo um vetor de impacto para não permitir que a pessoa consiga passar pelo seu processo, que é um processo solitário, né? É um processo extremamente solitário e personalíssimo. Aí eu queria saber a sua opinião a respeito dessa questão da autorresponsabilidade que a pessoa tem que ter com relação a querer ser melhor, querer evoluir enquanto pessoa e elevar a sua vibração para que realmente ela possa começar a co-criar de maneira consciente, consistente e sustentável com o universo, né? Ótima pergunta. Você falou uma palavra-chave, né? A pessoa assumir a responsabilidade. Porque se você não assumir a responsabilidade, você vai estar sempre deixando o externo te levar, jogando a culpa lá fora por como você está se sentindo. Então, a pessoa, sem que não assume a responsabilidade, se coloca como vítima. Então, ela fica, eu tô assim porque aquilo aconteceu comigo, eu fiquei assim porque o fulano tá com energia baixa, eu fiquei assim porque eu entrei num lugar com energia negativa, e aí ela se justifica dessa forma e pronto. Aí, quando ela se justifica, ela acomoda e fica naquela posição. E não sai do lugar. Então, o fato é o seguinte, a gente vive num planeta, né, de muita terceira dimensão, de muitas baixas vibrações. Então, se a pessoa que não assumir a responsabilidade de buscar elevar a vibração dela, dificilmente ela vai manter numa frequência elevada. Porque, estatisticamente, né, a maioria dos ambientes, das pessoas, das situações aqui, infelizmente, é de baixa vibração. Portanto, você tem mesmo que assumir essa responsabilidade. E o que seria isso? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase muito forte do Prem Baba. Ele fala assim, que autorresponsabilidade é você entender que você está onde você se coloca. Olha que profundo isso. Você está onde você se coloca. Então, vamos pensar isso em questão de frequência. Você está na vibração que você se coloca. Ou que você se permite permanecer lá. Então, se você está numa determinada frequência, é porque você está se permitindo permanecer nela. E aí, então, realmente, grande maioria dos ambientes que a maioria das pessoas estão vivendo, eles vão tender a baixar a vibração, vão tender a te colocar numa frequência. É o meu papel cuidar da minha vibração. Esse que é a pessoa responsável. Não. É o meu papel. Ela não vai esperar que uma outra pessoa faça isso por ela. Ela vai pensar, não, é o meu papel me colocar numa frequência elevada. Minha frequência caiu. Se ela não assumir a responsabilidade, ela vai esperar que alguma outra pessoa, que alguma situação, que algo eleve a vibração dela. Ela vai ficar sujeita esperando o externo acontecer. Quando você assume a responsabilidade, não. É o meu papel sair daqui. É o meu papel cuidar na minha vibração. E aí você toma as providências. Então, realmente é uma chave mesmo a pessoa assumir a responsabilidade pela vibração dela e fazer, então, o que for necessário
para a sua vibração se manter elevada. Isso que seria assumir a responsabilidade. Teve um problema, minha vibração caiu. Quem vai fazer algo para elevá-la? O responsável. Quem é o responsável pela sua vibração? O cônjuge? O amigo? O companheiro? Não, é você. Então, quem que é o principal? Os outros podem ajudar, mas de quem que é a responsabilidade? Sua. Então, assumir isso realmente é uma chave. Uma chave mesmo. Ficou claro, pessoal? Acho que Ok, perfeito. Aí, Frederico, tem um outro tema interessante que são aquelas pessoas que elas se esforçam para poder fazer o caminho da evolução, né? E querem, você percebe que conscientemente elas querem, mas encontram, por algum motivo ou outro, elas têm travas vibracionais ou problemas de crenças limitantes ou até travas emocionais, problemas de conflitos emocionais mal resolvidos ou não resolvidos, que vêm desde o útero, né? E a gente percebe que se influencia as pessoas. Às vezes as pessoas até querem, têm boa vontade, se exercitam, se esforçam, mas não conseguem elevar essa vibração por causa desse problema. Como que você vê essa questão das travas que as pessoas têm no sentido de realizar os seus saltos quânticos, né? E a sua opinião de como que elas podem estar ressignificando isso, tá, os caminhos que você enxerga para ter essa ressignificação. certo. Bom, a primeira coisa acho que todo mundo tem que entender que todo mundo tem trava. Todo mundo Isso. tem as suas travas que bloqueiam a sua frequência de se elevar, porque basicamente é a nossa natureza estar numa frequência elevada. Se você não está lá, é porque tem alguma trava aí que está impedindo. Então, Correto. assim, saber, ó, todo mundo tem. A questão é você saber quais são as suas e buscar lidar com elas. Então, eu diria que assim, uma metáfora para você entender essas travas é que imagine que cada trava ela é um peso que você está carregando. É um pezinho que está lá. E, por exemplo, um pássaro para voar, se ele tiver com um peso além da capacidade dele, ele não consegue. Ele tem que soltar os pesos. Tirar essas travas é basicamente você ir tirando esses pezinhos que você está carregando. Então, por isso que em muitas práticas, muitas terapias, a pessoa tem exatamente a sensação de ficar mais leve depois. Uhum. Tirou o Perfeito. peso, ela se sente mais leve. Nesse sentir mais leve, a tendência é a vibração elevar. Então, de forma geral, só para vocês terem uma noção, tudo aquilo que está te deixando mais leve, de alguma forma, destravou alguma coisa, tirou algum peso que está ali. E eu entendo o seguinte, é como se a gente tivesse que estar num processo constantemente de tirar esses pesos para você ficar, então, cada vez mais leve nisso se elevar. E aí, cada trava é um desses pezinhos que você está carregando. Então, de forma geral, eu digo que o processo de cura, né, e que todas as terapias e as técnicas de alguma forma ajudam nele, ele trabalha muito em duas pontes. Numa é na limpeza, né, na limpeza vibracional energética, quando você tira esses pesos, e outra é na energização, na inserção de vibrações positivas. Então, de forma geral, todo o processo de cura está sempre isso, tirando uma vibração negativa que gera ali um certo peso e colocando vibrações positivas. E também transmutando uma coisa na outra. Então, eles estão sempre nisso aí. Por isso, tudo aquilo que está gerando um processo de cura, todas essas técnicas estão destravando em algum nível. E aí são várias, né? São várias as ferramentas e às vezes para travas diferentes você precisa de ferramentas diferentes. Vão ter Sim. ferramentas que vão funcionar para uma trava, vão ter ferramentas que vão ser eficientes para outra. Então, acho que até por isso que a gente precisa, às vezes, de uma diversidade de ferramentas, de coisas assim, porque às vezes uma é bom para aquilo, mas não é bom para o outro. E aí, por exemplo, o que é uma coisa que destrava muito? A constelação, todas destravam, né? Que vamos falar, né? Todas as ferramentas ajudam a nos destravar. Por exemplo, o reiki, as técnicas de limpeza, várias técnicas de meditação, diversos tipos de comandos quânticos ajudam a destravar. Ferramentas como a constelação destrava muito. Então, são muitas as formas de você destravar. E então, como técnicas específicas,
eu acho que a forma mais natural de você destravar entra no perdão e na ressignificação. Eu acho que esse é o processo natural, sabe? Sempre que você está perdoando alguma coisa, está ressignificando alguma coisa, isso é ali a forma natural de você destravar alguma coisa. Mas aí fora aí, tipo, são muitas coisas. Então, eu trabalho muito através da meditação, mas dentro da meditação ali eu trago várias ferramentas que eu uso para gerar destravamentos. Então, eu uso a meditação como base ali, a gente vai trazendo vários comandos, várias coisas ali diferentes, cada uma para destravar um bloqueio diferente. Correto. E, Frederico, você acredita que a pessoa na sua busca, né? E ela buscando o conhecimento como forma de aumentar o seu autoconhecimento e a expansão da consciência pode contribuir para essa elevação da vibração e a pessoa conseguir realizar o seu salto? Como que você enxerga isso? Sim, se a pessoa buscando conhecimento, se ela pode contribuir para ela dar o salto dela. Sim, mas tipo com ressalvas. Por quê? O que é uma coisa importante da pessoa entender? Eu vejo muitas pessoas que entram, e eu mesmo já caí nisso, de entrar muito naquela busca por conhecimento, por aprendizado, aí você vai absorvendo um monte de coisa, entendendo um monte de coisa e tal, mas você não coloca em prática. E aí fica ali o conhecimento por conhecimento, só acumulado ali na sua cabeça, e ele sem gerar uma transformação. Então, eu vejo que muitas formas de conhecimento, ela não vai gerar mudança. O principal conhecimento que ele gera mudança é ou quando ele te traz algo prático que você começa a aplicar na sua vida, ou também quando ele traz como que uma nova compreensão que permite você enxergar a realidade de uma outra forma mais positiva. Então, quando, por exemplo, você tem um conhecimento que te ajuda a aceitar uma situação, a compreender a atitude de uma pessoa e, consequentemente, ressignificar, compreender isso, sim, gera uma mudança. Ou aquele conhecimento, tipo, que você aplica, né? Que te leva a ter novos hábitos, a fazer uma ferramenta, a fazer uma prática, fazer uma ferramenta, uma meditação. Esse conhecimento aplicado, isso que gera mudança. Então, o conhecimento sim é uma Correto. chave, mas a gente tem que ter essa ressalva, e eu diria que também, mais do que o conhecimento, é o conhecimento transformado em sabedoria, que é o conhecimento aplicado, né? O conhecimento que você compreende mesmo. Aí você dá um salto mesmo muito mais profundo. Então, assim, é legal a gente Ok. entender isso para a pessoa nortear a busca dela. Porque às vezes ela vai para tipos de conhecimento que ele só sobrecarrega aqui e não gera mudança. Por isso que É, essa chave, exatamente. essa Sim, chave. E na quântica você encontra muito essa chave mesmo, assim, de ir para esse conhecimento de que ela é a vibração e tal. correto. Muito bom. Faz sentido para E você também? como que é? Não Faz ouvi? sentido para você? Faz sentido para Demais, você também? demais. Eu queria perguntar agora a respeito da. Porque as pessoas perguntam muito essa questão da cocriação, né? Desse cocriar, desse cocriar. E sempre que a gente fala que a pessoa tem que estar no nível de vibracional, no nível de frequência, que se aproxime lá do amor, da gratidão, da alegria, na escala Hawkes, né, do nível da consciência. E as pessoas às vezes têm dúvidas, mas tem gente que constrói e não está feliz, ou não está assim, né? E a gente fala, não, porque aí você está usando o ego, você está dispersando energia em vez de gerar energia e tal, esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouquinho, queria pedir para você colocar a sua opinião a esse respeito também, sobre esse processo de cocriação que a pessoa atrair para ela a realidade que ela deseja, entendeu? Eu queria ver sua visão a esse respeito também. Uhum. Legal. O processo de cocriação. Então, eu também concordo plenamente que quando você está numa frequência mais elevada, o processo de cocriação tende a acontecer de uma forma muito mais leve, muito mais natural, as coisas tendem realmente a fluir. E para isso, a chave é realmente estar numa frequência vibracional elevada. Então, eu acho que eu vejo isso de uma forma bem simples, assim, porque a cocriação tem muito a ver com você conseguir gerar resultados positivos. E eu acho que um exemplo que todo mundo percebe no seu dia a dia, assim,
e não é nem uma coisa metafísica, olha para o seu nível de produtividade, para a quantidade de resultados que você consegue gerar e o seu nível de criatividade. Num dia que você está bem, que você está com uma frequência elevada, você está se sentindo bem, está focado, concentrado, aquela energia boa, cheia de energia, de vitalidade, gostando do que você está fazendo, você está em flow. Olha como é que é a sua criatividade e seu nível de produtividade nesse dia. E olha o dia, compara com o dia que você está com uma frequência baixa. Sem motivação, sem energia, você fica disperso, fica sem foco, sem vontade para fazer nada, aí começa a procrastinar, vai mexer no celular, vai desviar o foco, a mente trava, você não consegue criar nada, não consegue escrever, tudo mais difícil. Então, imagina você buscando criar, alcançar seus objetivos nesses dois estados. Pensando bem nítido aqui, ó. Em qual deles você consegue alcançar muito mais rapidamente seus objetivos? Faz essa reflexão, cada um aqui. Como é que onde você vai prosperar mais? Onde vai ser maior sua performance? Que os resultados vão vir mais rápido? Você vai conseguir entrar em ação e fazer as coisas acontecer? Então, entra primeiramente isso, a sua própria performance. E por outro lado, entra também as coisas que destravam do universo naquilo que não depende de você. Então, quando você está nessa frequência, aquilo que depende de você, você consegue empenhar muito mais, ter mais resultado. E aquilo que não depende de você tende a acontecer. Então, por exemplo, aconteceu hoje aqui. Eu veio aqui em casa o designer de interiores, que ele participou no carnaval, de um retiro que eu fiz. E ele estava enrolado financeiramente. Tudo travado e cheio de dívida, cheio de coisa. Eu estava conversando com ele aqui, primeiro que ele estava assim, com um sorriso imenso. E aí ele falando que ele nunca teve tanto cliente, agenda cheia, o povo tudo procurando e tal, e a prosperidade chegando, e tinha pagado as contas, as coisas estavam... Tava comprando um fogão novo, geladeira nova, arrumando a casa dele. E a gente tá onde? Numa pandemia. Olha só. Qual que é a lógica da pessoa prosperar tanto assim, tipo, numa pandemia? Então aí tudo aconteceu o quê? Depois que ele foi lá, mudou a vibração dele, aí as coisas foram acontecendo. Então isso é muito nítido, assim. Até uma coisa legal sobre isso, que é nítido, assim. Quem tem comércio, meus pais têm comércio, a gente já viu muito isso na prática. Às vezes é nítido, assim, quando a vibração sua e da equipe cai, as vendas tendem a cair. Pessoal que está ouvindo aqui, quem já percebeu isso? Quando a vibração da equipe cai, das vendas cai, o movimento tende a cair. Então isso, tipo, é muito nítido, sabe? Tanto pela sua própria performance, como entram essas coisas. E assim, em várias profissões, as pessoas veem isso bem nitidamente ali. De que quando a sua frequência cai, o movimento cai, as vendas caem, o dinheiro não chega, tudo trava. É isso mesmo. Então, Hein, Frederico? Eu vou agora abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu queria que você falasse do seu trabalho aí, cara. Aproveita o espaço aí para você falar de como você trabalha, do movimento quântico, esse movimento seu aí. Explica pro pessoal aí que tá seguindo o canal, pode ficar à vontade aí, viu? Maravilha! Gratidão pelo espaço. Então, pessoal, quem quiser acompanhar mais, depois segue lá o nosso projeto, Movimento Quântico. Então, aquele realmente a ideia de... Temos essa proposta de gerar transformações no nosso mundo por meio dessa mudança interna e, essencialmente, pela mudança da vibração, pela elevação da frequência vibracional. Então, eu uso muito a física quântica e uma das ferramentas principais que a gente usa é a meditação. Então, meditações com várias ferramentas, vários comandos para ajudar na reprogramação, na transformação interna, realmente meditações que têm um efeito mesmo de cura interior. Então, eu tenho muito forte esse propósito mesmo, essa missão que a gente já tem feito há vários anos e tal, desenvolvendo esse projeto. Então, quem quiser participar, quem quiser aprender mais sobre isso, quem quiser meditar e ter um conhecimento também de espiritualidade dentro desse novo paradigma, que eu tenho muito esse propósito, a gente trazer uma forma de espiritualidade mais pela linha da quântica, assim, que possa ser algo mais lógico, mais racional. Porque eu acho que você também já sentiu isso, né? Ainda mais eu sou físico, você é engenheiro. Quem tem ainda mais um pensamento mais racional,
quando você vê muita coisa da espiritualidade, aquilo não faz sentido algum. E ainda vem as pessoas, às vezes, tipo, passando Dogmas. explicação. Oi? Dogmas. Com Dogmático. dogmas e explicações que eles falam assim, você tem que sentir, não dá para entender. Você tem que sentir. Eu nunca engoli essa. Eu quero realmente entender as coisas, ver a lógica. E aí, sempre que eu via isso, tipo, travava a minha mente, que eu quero realmente entender. Quero sentir também, mas quero entender esse racionalmente. Então, eu busco muito trazer uma nova visão para a espiritualidade, buscando trazer mais essa lógica, querendo trazer cada vez mais a física quântica e com foco maior realmente na mudança da vibração, na mudança da frequência, porque eu acho que essa é a grande mensagem aí da física quântica para o nosso mundo, sabe? É a importância disso, a gente mudar a frequência para poder alcançar as frequências de quinta dimensão. Então, esse que é o nosso projeto aí. Então, quem quiser conectar, sigam lá, até a gente faz meditação toda semana, na terça-feira, quem quiser estar com a gente. É muito, muito legal esse projeto aí. E aí também, somando forças, porque eu também tenho como um dos objetivos de ajudar nesse avanço da ciência nesse sentido. Então, eu estou com umas ideias aqui para a gente avançar ainda mais no entendimento dessas leis universais do ponto de vista da quântica. E esse que é o nosso projeto, então segue lá o meu Instagram também, para a gente trazer forças aí mesmo para todo esse trabalho da quântica, que ela possa ter o impacto que ela veio para ter no mundo. Então, sinceramente, eu vejo que a quântica ela é um campo de estudo e pesquisa, igual você colocou muito bem. Ela não é uma coisa que está acabada. Nada na ciência está. Ela está em desenvolvimento, ela está em evolução e tem um potencial gigantesco. Tem um potencial gigantesco de impacto grande para a sociedade e são pessoas como nós, assim como isso, que a gente vai poder levar a quântica para o seu pleno potencial mesmo de ser mais que uma ciência no sentido convencional que fica só na academia, mas uma ciência, uma tecnologia que vai impactar a sociedade, mudando a vibração das pessoas. Ok. Mas qual que é o endereço do seu canal, Frederico? Certinho, para o pessoal poder Arroba seguir aí? Movimento Quântico. Segue aqui no Ok. Instagram, a gente arroba Movimento Quântico. Entra lá no Movimento Quântico. Quem quiser acompanhar a meditação, a gente tem toda terça-feira, às 20h20. A gente tem live com conteúdo e meditação. Né? Muito legal. Meu nome é Ok. Frederico, só estou perguntando aqui. Tá. Frederico Frimer. Vamos passar aqui as perguntas, ver se a gente tem perguntas aqui para a gente poder responder, porque o pessoal fica ansioso às vezes para fazer perguntas. Vou dar uma voltada aqui nas perguntas. Só um minutinho, estou passando aqui bastante pessoas na live aqui hoje. Vamos ver se a gente chega no começo aqui. Muita coisa mesmo. Vamos dar uma passada aqui. Bom, começou. Vamos ver se a gente passa aqui Mais as. alguma pergunta aí? Vamos ver se a gente consegue passar as perguntas aqui. Só um minutinho, estou passando aqui. Vamos passar aqui, ansiosa. O tema da live é metafísica versus físicos, pessoal. Só para quem não capturou e entrou depois. Nosso participante aqui, o nosso colega, é o Frederico Primer, né? Que é físico e mestre em física quântica. Ok, vamos aqui. Alguém perguntou aqui. Precisa entender matemática para compreender a quântica? A quântica Então, aplicada que a gente trabalha aqui, não, mas a quântica na academia, realmente, na estrutura dela, era totalmente matemática, então não tem como fugir da matemática, um monte de equações, umas coisas super abstratas. é, é isso mesmo.
Na verdade, você anda de carro, não é engenheiro mecânico, você usa celular, não é engenheiro eletrônico, você pode usar quântica sem ser físico quântico, né, o professor? Essa que é a verdade. O problema é aplicar, né, o princípio nas nossas vidas. É isso que a gente precisa, né? Encontrar a aplicação. Então, a pergunta aqui da Leonice, né? O que vocês diriam do que acontece quando você tem uma boa vibração e ao lidar com o tratamento de outros se sentir muito cansado e dores? Eu entendo que você está perguntando do ponto de vista terapêutico, né, o Leonice? Você quer responder, Frederico? Vamos Você lá. pode responder, fica à vontade. Bom, então, sempre que você está com uma outra pessoa, seja no atendimento, numa conversa, tem uma troca de energias. Tanto você passa essa energia para outra pessoa, como ela passa essa energia para você. E nessa troca, quase sempre, tipo, é como se houvesse um tá aqui, outro, e quase sempre acontece isso. Você se manter lá, trazer outra pessoa, é o desafio maior. Então, sem ter uma estrutura energética muito forte, proteção, muita consciência, quase sempre isso acontece mesmo, é muito comum. Então, você pode diminuir um pouco isso com a prática, você vai diminuindo um pouco, mas para mim acho que a maior chave é você saber o que fazer quando lidar com isso. Ou seja, que é depois que isso aconteceu, muda a sua frequência. É simples. Você não precisa ficar o dia inteiro com aquela vibração baixa. Você pode fazer alguma coisa ali logo e já sai daquela energia. Ok, perfeito. Só para complementar, pode fazer um bom ancoramento energético, né, pessoal? E usar a energia dos planos superiores, não usar a própria energia, porque às vezes o terapeuta quer usar a própria energia. Você não precisa usar a sua energia, você pode usar as energias dos campos superiores. Aí você deixa de usar a sua energia, o desgaste diminui e você não entra tanto na energia. Tá? Título de complementação aí. Muito bom. É, Vamos ver se a gente acha mais alguma pergunta aqui. A Maria Luísa falando, o outro não tem esse poder de mudar a nossa frequência. Abrimos o campo para isso acontecer. Uma identificação com o campo que julgamos invasor ou tóxico. Ok, perfeito. Um importante ponto de vista aqui. Deixa eu ver aqui. Quer dizer que, independente do ambiente, temos que cuidar da nossa vibração? Se quiser responder, pode ficar à vontade, Federico. Da Mas Cláudia, quer independe. dizer que, independente do ambiente, temos que cuidar da nossa vibração? Sim, você tem que cuidar da sua vibração, independente do ambiente, e mais tenha consciência de que o ambiente influencia, para você ter esse cuidado maior, né? Então, porque às vezes você fica mal e não entende por quê. Quando você tem a consciência de que o ambiente pode te influenciar, isso já te dá um insight. Nossa, eu tô mal. Por quê? Ah, fui naquele lugar. Sempre que eu vou naquele lugar, tô indo naquelas pessoas, a minha energia caiu. Então, ter essa consciência te ajuda ainda mais a se manter equilibrado, a se preparar, já ir mais consciente, perceber mais essas quedas. Mas é isso, tem a É. responsabilidade. O fato é que o campo quântico não tem firewall, né, gente? Ele não tem, você não tem como blindar. Você pode fazer algo que você não seja interferido por essas ondas, mas não tem como bloquear isso, né? Então ele perpassa, essas ondas perpassam. E se vai te atingir ou não é questão de desenvolver o alto amor tal, e desenvolver essa frequência para que você não seja atingido. Mas ela é. A gente tem que cuidar da nossa vibração, porque a gente a todo momento. Imagina a vibração do planeta hoje, se a gente for entrar na vibração do planeta, né? Uma vibração de medo, de pavor, de doença, e todo mundo assustado, então a gente tem que se cuidar mesmo. Ok, perfeito. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma outra pergunta. Alguém pode me falar do Insta do Frederico? É bacana. Eu já fui até na palestra dele, é muito boa. Tá bom, pessoal? Pode seguir lá que vocês vão gostar. Tô dando meu testemunho aqui, vale a pena. É arroba movimento quântico. Movimento Quântico, tá, pessoal? Quem quiser fazer o acesso. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Hoje o pessoal tá bem introspectivo, tá tendo muito pensamento aqui, mas nada de pergunta. Acho que o pessoal tá meio tímido hoje, dele. Ai, meu Deus Pode do mandar céu. mais perguntas aí, pessoal. Se o pessoal quiser fazer pergunta, gente, tem que aproveitar que a nossa live tá chegando no final. Falta 10 minutinhos pra cair, hein? É... Alguém falou aqui, estou um momento, última pergunta aqui, onde a pandemia está me fazendo rever muita coisa e também me reencontrar. Tenho um Isso. comércio, está tudo muito difícil, mas estou muito confuso o que fazer agora. Olha, a pandemia, ela baixou mesmo a vibração de todo mundo e nisso várias pessoas entraram mais para dentro aí para buscar se conhecer. Então, a chave para o seu comércio, eu diria que é essa que a gente está falando aqui. Buscar elevar sua vibração, fazer de tudo para elevar a vibração do seu comércio, da sua equipe, que é possível você aumentar mais seu movimento, melhorar as coisas aí a partir dessa chave, da mudança da vibração. A Nadine está perguntando aqui, fazer a meditação na frequência 936 Hz é bom? Então, Nadine, tem duas questões aí. Essa frequência ativa o chakra coronário, a frequência solfégio. Só que o problema é você saber se a frequência que você está utilizando ela tem realmente essa calibração. Porque não tem como a gente validar, né? Então, às vezes, a pessoa coloca na internet, joga essa frequência lá, mas a gente não tem como validar, porque não tem equipamento para gerar. Então, você tem que saber a fonte, tá bom? Mas essa frequência aí ativa o chakra coronário, né? É a frequência do chakra do alta cabeça aí. Então, é importante ter esse cuidado aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Fred arrasou mesmo. Dose de frequência. Família quântica só crescendo demais, tem que crescer mesmo. Movimento quântico, ok. @movimento quântico. Deixa eu ver se a gente pega mais alguma pergunta. Eu tô passando aqui. Boa noite, gostaria de saber por que sempre o número 62 está orbitando em minha volta. O ano que nasci, a casa que morei por 13 anos, a idade do meu irmão faleceu, o número da minha matrícula funcional. Então, Fátima, precisa fazer uma análise da sua cabala aí para saber o que acontece. Porque esse número 62 aí, ele é um caminho que aciona dois arcanos importantes. O 8, que é a justiça, que é a colheita da semeadura, e aciona o caminho 15, que é um caminho ao abuso do poder e é um caminho tanto quanto disruptivo. Então a gente precisa fazer uma análise mais profunda para entender, tá? Mas a priori é importante a gente entender que ele aciona dois arcanos importantes aí. E esse arcano 15 ele é muito disruptivo, porque ele é o abuso do poder. Então, a priori, teria que saber o que está por trás disso, teria que fazer uma análise cabalística para entender um pouco melhor, tá bom? Assim, aqui a gente não consegue fazer, tá bom? Vamos ver se a gente pega mais alguma pergunta. Eu já perguntou da matemática, o Frederico já respondeu. A pandemia do coronavírus tem a ver com a transição planetária? Eu vou colocar a minha opinião e depois, Frederico, você coloca essa pergunta, foi palejar, né? Mas tudo bem, vamos falar aí. Gente, o vírus está cumprindo o papel dele como um leão está cumprindo o papel na savana africana, o crocodilo está cumprindo o papel dele no Nilo, uma águia está cumprindo o papel dela, ele está cumprindo o papel dele, entendeu? Agora, é lógico que nós estamos vivendo um momento de transição planetária muito forte. Frequência de ressonância Schumann já está lá batendo na casa de 150, está acontecendo um monte de coisa. E a gente está no processo de adaptação e de seleção. Quem se adaptar à nova ordem, né? O Darwin já falava que sobrevive não é a espécie mais forte, a mais capaz, é que melhor se adapta, né? Então eu acho que é lógico que tem a ver com a transição planetária, porque a gente está sendo obrigado a quebrar vários paradigmas, um atrás do outro. Então isso eu acho que vem e coopera para o bem maior. Qual que é a sua opinião aí, Fred? Pode falar aí. Eu vejo também que ele faz parte do processo, sim, tipo, tanto tem um lado positivo, como também aquele lado negativo, porque é igual quando você tem uma reforma, que em casa está reformando, tá uma bagunça a casa. Então, às vezes, para a gente ter a mudança, tem que passar por essa fase do caos. Ele trouxe um caos, assim. E aí, nisso, teve dois efeitos, eu vejo muito grandes.
nessa mudança, nesse lockdown, nessa mudança toda que as pessoas tiveram que parar, tem muitas pessoas despertando e começando a olhar para dentro, até porque não dá para olhar para fora, você tem que parar tudo e olhar para dentro, então tem muita gente despertando assim e olhando mais para o autoconhecimento. Então esse é um lado do despertar de consciência que está acontecendo. E por outro lado, eu vejo que o vírus, essa pandemia, ela baixou a vibração da humanidade para um nível assim, muito baixo mesmo. Então as pessoas entraram muito numa frequência negativa, muito em contato com a dor, com o medo, com o desespero, com a escassez. E isso tem, sim, é um lado negativo, isso é ruim, é muito sofrimento mesmo. Mas por um outro lado, tem muita gente que dá uma despertada com isso. Tem gente que desperta muito com isso e começa a buscar mais. Então, tem até vários alunos que despertou depois da pandemia, os problemas aumentaram, a ansiedade aumentou, a insônia aumentou, o pensamento acelerado aumentou, ela foi buscar alguma solução. E aí despertou. Então, tem esse lado positivo. E aí foi legal uma coisa que você falou sobre quem se adapta, né, na evolução. Porque é uma coisa interessante que eu tenho visto aqui com os meus alunos a respeito dessa adaptação, porque a grande maioria deles tá assim, ó, tá zen, tá super de boa nesse momento, em paz, tranquilo, enquanto o mundo lá fora tá desesperado. Então, meio que isso é bem uma forma de adaptação. As pessoas que estão evoluindo e estão entrando no autoconhecimento, estão conhecendo essas ferramentas, elas estão passando por isso de uma forma muito mais de boa, bem mais leve do que isso. Então, já é mesmo até bem o que você falou, dessa adaptação. Sim, com certeza. Aí a pergunta, Laurene, aqui, boa noite. Existe alguma maneira de acelerar a cocriação? A chave é elevar a frequência, né? Diria que isso. Todo o seu destravar, tirar os bloqueios e elevar a frequência. Porque frequência elevada com bloqueio, uma coisa anula a outra. Então você tem que trabalhar nessas duas pontes. Elevação da sua frequência, então, amor, gratidão, vai ajudar muito, meditação ajuda muito. E por outro lado, tem que estar fazendo esse desbloqueio, esse destravamento, que aí entra as ferramentas igual a TQA ajuda muito, com os comandos de liberação. Então, juntar essas duas coisas. Acho que é o destravamento, tirar o negativo, desbloquear e as frequências positivas, foco no positivo, tudo isso para você acelerar. Ok. Ou seja, aí a Sandra pergunta a cocriação. Tá. A Sandra perguntando, essas frequências baixas têm a ver com o espiritual? Eu acho que tem mais a ver com o emocional e com o mental do que com o espiritual. Porque quando você pega os nossos corpos, nós temos o nosso corpo sutil, você tem o duplo etérico que é colado no corpo físico, e você tem o corpo astral, mental, causal, que forma o corpo, o nosso ego, né? E você tem o corpo da consciência e o corpo espiritual, que é o corpo ático. Então eu acho que essa frequência baixa, ela tem mais a ver com o mental e com o emocional do que com o espiritual. Acaba atingindo o espiritual também, mas eu acho que tem a ver com isso. A gente vai gravar live, né? Se o Instagram permitir, porque tá difícil pra caramba de conseguir gravar aqui, mas eu vou tentar, tá, gente? Vou fazer o melhor esforço aqui. Queria saber uma fórmula mágica de mudar a frequência na hora em que as coisas não estão bem. Não existe fórmula mágica. É autodisciplina. Não existe. Gente, infelizmente, aí não tem fórmula mágica. É autodisciplina. É você ligar uma música bacana, é você fazer uma meditação, fazer um pranayama, uma respiração, porque tem que ter digamos assim, tem que ter a autodisciplina para você conseguir fazer isso, viu? Realmente não tem como. Aí aqui o Santos perguntando, por que existem mais mulheres do que homens estudando metafísica? Tem a ver com Yang Ying? Cara, eu tenho uma opinião a esse respeito. Eu acho que a mulher está ligada à criação. Ela tem o dom da vida, ela gera vida. Então, por isso, talvez ela esteja mais aberta a buscar a vida, tá? Eu acredito nisso, tá? E eu acredito que a necessidade de domínio do homem, a questão do ego, ela é muito mais atuante do que pela própria energia, né? Que o homem é yang e a mulher é yin. Então, eu acho que tem a ver com isso, porque a mulher está mais aberta a receber e a buscar do que o homem. Gente, a nossa live vai cair em 25 segundos. Frederico, muita gratidão. Muita gratidão a você, Amém. Cara, fica com Deus, muita luz, muito sucesso aí na sua jornada, na sua trajetória. Pessoal, muita gratidão,
Fiquem com Deus, muita luz. Eu desejo a todos vocês paz e verencial. E até segunda-feira aí na nossa live, tá bom? Pelo YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem